boa tarde a todos. Sexta-feira, 16 de junho. Os volumes de exportação de carne bovina brasileira estão em recuperação desde o mês passado. Até agora, em junho, foram mais de 11 mil toneladas por dia útil, média diária superior a 11 mil toneladas. Se esse ritmo for mantido até o final do mês, o volume exportado pode ultrapassar 240 mil toneladas, número extraordinário. Aqui no programa você vai ver quais são as expectativas, as perspectivas das compras chinesas, esse mercado gigantesco para as carnes e outros produtos do agro brasileiro. Aqui no programa você também acompanha uma apresentação especial dos animais que fazem parte do leilão Nelore Jandaia, do pecuarista William Cury. Amanhã tem oferta de reprodutores Nelore a partir das 11 da manhã aqui no Canal do Boi, com realização da Central Leilões. E no domingo, 2 da tarde, também aqui no Canal do Boi, venda de matrizes Nelore Jandaia. O rebanho é selecionado pelos programas PMGZ e ANCP. Estes são alguns dos assuntos que você vê a partir de agora no Mais Pecuária. Cinco para 5, horário de Brasília. Nós começamos a edição de hoje falando de um caso ocorrido em Campo Grande que chama a atenção de criadores de cavalo, não só em Mato Grosso do Sul, mas fora do estado também. A Iagro, Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, confirmou um foco de mormo constatado no dia 18 de maio no Parque do Peão, CLC, o Clube do Laço, da capital de Mato Grosso do Sul. A doença é infecciosa e acomete cavalos, burros e mulas e pode ser transmitida a outros animais e também a seres humanos pelo contato com os animais infectados. O questionamento judicial foi feito 2 dias após a Iagro apontar a contaminação da égua Capitu e interditar uma propriedade com outros 204 cavalos na zona norte de Campo Grande. A agência Iagro seguiu o protocolo e determinou o sacrifício do animal. O proprietário, Léo Morbim de Barros, acionou a justiça contra a decisão. Nós vamos conversar agora com a advogada do proprietário, doutora Nívia de Paula, que está em Goiânia e vai falar do caso para a gente. Doutora, muito obrigado pela sua entrevista. Como é que está o caso hoje? Eu gostaria que a senhora atualizasse para nós, por favor. Boa tarde, né? A questão foi judicializada porque o fato de termos um resultado de exame positivo para a doença mormo não quer dizer que esse animal é portador da doença. E apesar do mapa do Ministério da Agricultura ter emitido uma nota técnica em nível de Brasil, suspendendo o sacrifício de animais, fazendo mudança no conceito de animal portador da doença, o órgão estadual insiste em querer eutanasiar um animal que não se tenha certeza de que realmente é portador da doença. Essa questão do mormo, ela tem sido tratada judicialmente há alguns anos e agora mais fortemente, né, em razão de um procedimento no Ministério Público Federal que questiona não só a metodologia utilizada, os testes utilizados, a falta de parâmetros de interpretação e não só isso. Existe uma quantidade muito grande de animais falso positivos, porque são animais que não têm sintomas e são considerados com um único teste, um teste de triagem, um teste confirmatório, animais positivos. E quando eles são retestados judicialmente e retestados fora do país, em laboratórios de referência para a doença mormo, esses animais têm seus resultados de exames negativos e são liberados. Então, hoje, existe um grande número de animais
que estão sendo considerados positivos, sendo sacrificados pelos órgãos, e, na verdade, são animais falso positivos. E isso, essa insistência em sacrificar esse animal vai de encontro do órgão estadual com o Ministério da Agricultura, que suspendeu o sacrifício, que está mudando, que está deixando de ser obrigatório, está suspendendo a obrigação do teste de triagem para trânsito, né? Não vai ser mais obrigatório, na hora de tirar a GTA, você fazer um teste de triagem para a doença mormo. Então, o motivador da ação judicial é sim para garantir a vida de um animal, que o simples exame que deu resultado positivo não pode ser suficiente, não pode decretar com certeza, segurança e confiabilidade que esse animal tenha doença mormo. O exame, então, foi feito, deu positivo, e agora seria necessário, esse é o argumento que eu estou entendendo da defesa, seria necessário um exame num laboratório mais apropriado para esse tipo de doença. Esse exame já foi pedido, esse segundo exame? Sim, sim. Nosso pedido é para que esse animal seja retestado novamente, tanto no Brasil, mas em uma técnica diferente de exame da que ele foi testado, e também em um laboratório no exterior. No mundo, são 3 laboratórios que são referências para a doença mormo. Então, a gente está pedindo para que seja testado em Dubai, que é um dos laboratórios referência. Aqui no Brasil, são inúmeros os casos de animais com resultados positivos, e quando esses animais são testados em um laboratório no exterior, laboratórios referência para a doença, esses laudos vêm confirmando que o animal não possui a doença. Então, hoje, o Ministério da Agricultura, ele baseado em um estudo que ele encomendou da USP, a USP fez um estudo em 2019, terminou em 2021, e apontou diversas falhas no nosso Programa Nacional de Sanidade Equídeos. Então, com base nesse resultado, nesse parecer da USP, em que esses testes são falhos, que existe uma grande quantidade de animais falso positivos e estão sendo sacrificados, o MAPA soltou uma nota técnica e está preparando uma alteração na instrução normativa que diz respeito ao controle e erradicação da doença mormo. Por quê? Porque esse estudo contratado pelo próprio Ministério trouxe conclusões suficientes para mostrar que o Brasil tem feito matança indiscriminada de animal. Agora, não se tem certeza, confiabilidade nos resultados. Doutora, eu tenho informação de que o prazo para o sacrifício do animal termina amanhã. Haverá tempo suficiente para a chegada desse outro resultado? O que a senhora vai fazer até lá? Sim, o caso já foi judicializado, já está com o juiz para decisão, e a justiça já tem conhecimento dessa data, e provavelmente a decisão vai vir, né, no tempo certo. E também já foi levado ao conhecimento do Ministério da Agricultura, porque essa decisão do Estado contraria a própria nota técnica do Ministério da Agricultura. Então, não se pode sacrificar um animal nessas condições. Então, o órgão realmente ele não pode fazer isso. E a intenção do criador, e de qualquer criador que tem um animal com resultado positivo, não é manter um animal a qualquer custo vivo, de jeito nenhum. São animais sadios, são animais de esporte, são os animais mais bem cuidados. Os animais que tiram GTA e fazem exame de forma obrigatória são os animais mais bem cuidados, porque são animais que vão para leilões, para provas, são do esporte. Então, esse criador que tem animais com esse resultado, ele não judicializa apenas para manter esse animal vivo. É porque é um animal vivo, sem sintoma nenhum da doença, e com resultado positivo feito com testes questionáveis. Então, se são questionáveis, se a USP confirma que são questionáveis e falhos, se o Ministério da Agricultura aponta as falhas, propõe mudanças,
não dá para entender por que o órgão quer sacrificar esse animal. Doutora, a senhora tendo sucesso nessa causa, pode virar jurisprudência no Brasil inteiro? Nós já temos jurisprudência no Brasil todo. Criadores estão judicializando justamente por ter conhecimento dessa falta de segurança, falta de estudos no país. A equidiocultura, as pessoas que têm casos de resultados positivos vão para o exterior, buscam informação, ouvem especialistas, cientistas na área. Então, essas decisões de judicializar não é uma decisão porque quer manter o animal vivo por si só. É fundamentado em muito parecer, muito estudo, é fundamentado num inquérito civil que tramita no Ministério Público Federal. Desde novembro, foi convertido em inquérito civil em fevereiro para apurar as irregularidades, porque o país não pode permitir matança de animais, matança de cavalos, sem que a gente tenha certeza no diagnóstico. A gente não pode matar animal simplesmente por um teste, sem o direito de retestar e sem o direito de conferir isso internacionalmente. Então, é por esse motivo que o criador aí de Campo Grande, e no Brasil todo, nós temos casos no Brasil todo, tem jurisprudência no Brasil todo. Doutora Nívia de Paula, advogada, muito obrigado pela sua entrevista, um bom trabalho para a senhora. Obrigada, eu que agradeço. 5h05, vamos saber, está acabando a semana, quais são os touros do Genética BR que estão com sêmen promocional. E a bateria Touros da semana traz a heterose do Angus. Traz aqui para você 5 reprodutores Aberdeen Angus extraordinários. O primeiro que a gente traz na tela aqui, ó, é o lote número 39, é o 3E T-Bone. Aí na sequência tem um touro também espetacular, que é o lote número 110, que é o S2 Baxter. Olha que máquina, olha que touro aí muito rústico, né? Um touro extremamente adaptado. E temos também mais touros, tem mais 3 reprodutores excepcionais que ficam à disposição a preço promocional até domingo, que está aqui na tela, lote 625, que é o EPV espartano. Na sequência, nós vamos trazer um touro que é nome difícil, mas é um espetáculo de reprodutor, que é o Colpas BSB Enchanter, que é o nosso lote 644. E aí, na sequência, finalizando a bateria Angus para você, nós temos o tiro certeiro, que é o Varilek Kill Shot, que é o nosso lote número 711. Então tá aqui, ó, aproveita, não perca as oportunidades, lembra das regras, pedido máximo por touro é o de 100 doses, pedido mínimo para você gozar os descontos na ação Touros da Semana é um pacote de 200 doses. E lembra que nos investimentos acima de 3 mil, nós entregamos para você a custo zero. Um grande abraço e nos acompanhe na grade de programação do SBA. Cinco horas e 10 no horário de Brasília, nós vamos mostrar uma reportagem gravada pela nossa equipe do Rio Grande do Sul, gravada até antes da entrada desse ciclone que provocou transtornos que nós acompanhamos no sul do país. Vamos acompanhar. O que vai acontecer nos próximos dias? Um centro de baixa pressão atmosférica vai se formar, começa a sua formação entre São Paulo e o Paraná, e depois, veja, acompanha que a área de menor pressão se desloca de norte para sul, se aproximando da costa entre o sul de Santa Catarina e o nordeste gaúcho. O que tem de diferente neste ciclone? A proximidade do continente e a sua trajetória, porque geralmente os ciclones se formam mais ao sul e depois avançam um pouco mais para o norte, se afastando em alto mar. Esse ciclone se forma na altura do sul de São Paulo, Paraná, e depois avança de norte para sul, se aproximando da costa. O que traz de risco? Principalmente chuva, mas também rajadas de vento que devem trazer aí
para todo o litoral catarinense, parte do litoral norte do Rio Grande do Sul e também da Serra, rajadas de 80 a 100 km por hora, posteriormente agitação marítima lá mais para o final da semana. Mas o alerta desse vídeo especificamente é para chuva, porque nós vemos um cenário de grande risco, de perigo, com volumes excessivos de precipitação, volumes aí de 1 a 2 meses em horas. Essa é a projeção e, portanto, o risco de danos, de desastre acaba sendo muito grande. Aqui a projeção do modelo de alta resolução WRF. Nós temos toda essa área em marrom que vai desde Caxias do Sul, na Serra, passando aqui por Cambará, São José dos Ausentes, Bom Jesus, subindo aqui em direção a Araranguá, região de Garopaba, Timbé do Sul, toda essa região aqui, Itati. Então, são muitos municípios dentro desta área de risco. E olha, essa área de marrom mais escuro, com alguns pontinhos rosa, pela legenda, equivale a volumes de 200 a 300 milímetros nessa área de marrom mais escuro, até 400 milímetros em alguns pontos. E vejam, a questão não é só o volume de chuva, o tempo, o período, 72 horas é a projeção do modelo WRF, é um modelo de curta resolução, de curta duração e de alta resolução. Então, a gente consegue ver um detalhamento maior da projeção de chuva e, por isso, se torna tão preocupante esse cenário, pegando trechos do Planalto Sul Catarinense, Campos de Cima da Serra do Rio Grande do Sul, litoral sul de Santa Catarina, litoral norte gaúcho, pegando parte do Vale do Paranhana, Vale dos Sinos e a Serra de uma forma geral, a Gramado, Canela, São Francisco de Paula, muitos municípios aqui também do sul de Santa Catarina, Sombrio, Turvo, muitas cidades nessa divisa aqui de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul. Olhando mais aberto a imagem, tem chuva forte também no nordeste de Santa Catarina e parte do leste do Paraná. Chove até o centro do Rio Grande do Sul, Vale do Rio Pardo, com volumes na casa de 50 a 75 milímetros, em direção à Lagoa Vermelha, Erechim, Passo Fundo também, 50 a 75 milímetros. Capital, sul da região metropolitana, em direção a Guaíba, Alvorada, não deve chover tanto, devido ao posicionamento do ciclone. Então, a chuva em região metropolitana de Porto Alegre preocupa mais os municípios mais ao norte, pensando em Campo Bom, São Leopoldo, Novo Hamburgo, ali no pé da serra, região também de Riozinho, Rolante, Igrejinha. Essas regiões podem ter acumulados aí acima de 150 a 180 milímetros em poucas horas, média 48 horas. De quinta para sexta-feira é o período mais crítico, o período de maior risco. Projeção do modelo europeu, que tem uma escala maior, mas vejam também previsão para 3 dias, até o dia 17, até a noite do dia 16, sexta-feira. Também a mesma localização, a mesma solução, a área de maior risco, nordeste do Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina, volumes em média de 100 a 200 milímetros. Projeção do modelo americano GFS para o mesmo período, acumulados aqui na casa de 300 a 400 milímetros, nessa parte justamente bem na divisa ali dos Campos de Cima da Serra do Rio Grande do Sul, Planalto Sul Catarinense e parte do litoral, área de maior risco, mas toda essa área em marrom com 100 a 200 milímetros de precipitação. Projeção do modelo alemão coloca a mesma área de risco com volumes entre 100 e 200 milímetros. Por que eu estou mostrando todos esses mapas? Para mostrar para você que está nos acompanhando que os modelos são unânimes, todos indicam chuva muito volumosa num curto espaço de tempo. Isso eleva o risco de queda de barreira, deslizamentos, inundações repentinas, enchimento de rios muito rápidos. E o pior é que o cenário de maior risco é na noite de quinta, madrugada e começo da manhã de sexta-feira. É o período da noite, a gente tem menor visibilidade. Portanto, reforçamos esse alerta de risco. Colocar aqui a projeção dos gráficos que você pode encontrar lá no material em metsul.com. Sei para visualizar aqui no vídeo fica difícil, mas vou falar para vocês aqui. Morrinhos do Sul, previsão de 346 milímetros, isso também em 3 dias. Araranguá, 350 milímetros. Torres, 293 milímetros. A previsão para Sombrio, 292 milímetros. Então, essas cidades do sul de Santa Catarina, nordeste do Rio Grande do Sul, podem ter em 200 e 300 milímetros até a noite de sexta-feira. Portanto, o alerta está feito, fiquem atentos, procurem os órgãos oficiais para se informar, acompanhem nossas redes sociais que estarem monitorando aí toda esta condição e fique atento, você que conhece a sua região, as áreas que têm problemas, as áreas que alagam, os riscos, os rios que têm maior risco dentro dessa área, Rio dos Sinos, são vários rios aí para citar, então fiquem atentos a essas regiões e acompanhem os alertas meteorológicos e se proteja-se na medida do possível aí, porque é muita chuva, é a expectativa aí para os próximos dias. Até mais. Os recentes casos de febre maculosa, também conhecida como a doença do carrapato, acenderam um alerta nas autoridades de saúde
sobre os riscos de contágio da doença. Veja com Gustavo D'Angelo. Somente este ano foram registrados 49 casos de febre maculosa aqui no Brasil, sendo 12 em São Paulo. E todas as 6 mortes relacionadas à doença também foram aqui no estado. Os 4 óbitos mais recentes foram de pessoas que estiveram em eventos na Fazenda Santa Margarida, na região de Campinas. Há ainda outros 2 casos suspeitos de pacientes hospitalizados. Toda essa situação fez o governo paulista emitir um alerta às pessoas que estiveram naquele local, para que procurem atendimento médico caso apresentem febre, dor no corpo, náuseas, vômito, diarreia e dor abdominal, que são os principais sintomas da febre maculosa. Transmitida por carrapatos, a doença é endêmica na região de Campinas, que também registra grande frequência de casos nas regiões de Piracicaba, Assis e Sorocaba. Este pesquisador da Exalc, que integra a Comissão Permanente de Prevenção contra a Febre Maculosa, explica que a transmissão da doença ocorre por carrapato infectado por uma bactéria, que tem como principal hospedeiro a capivara, animal que vive em áreas verdes e beiras de rios. Essa doença ela é bastante sazonal na nossa região e ela acontece justamente entre o outono e o inverno, que é quando saem na vegetação as larvinhas e depois as ninfas do carrapato estrela. Quando que acontece essa doença? Essa doença acontece quando um carrapato pica uma capivara doente, né, que a bactéria está circulando no sangue dela. Essa bactéria circula no sangue de capivaras durante uns 15, 20 dias. Esse carrapato ele fica doente e quando desce na vegetação para trocar de pele e sobe depois que trocou de pele, ele vai parasitar a gente, né, se a gente passar pelo mesmo lugar, e então ao picar tem uma grande possibilidade de você ficar doente. A febre maculosa é uma doença infecciosa de evolução muito rápida, que tem taxa elevada de letalidade. Por isso, a recomendação é evitar frequentar áreas que possam abrigar carrapatos, principalmente entre junho e novembro, período em que a infestação ambiental por ninfas de carrapato estrela é alta. Então, a gente orienta as pessoas para, de preferência, não visitarem lugares de lagos, rios, ir pescar. Cuidado com a criançada também, andar de cavalo, porque essa época é muito fácil de pegar carrapato. E além de ser um risco à saúde humana, a febre maculosa causa prejuízos ao produtor. A contaminação ocorre principalmente em ambientes abertos e atinge animais domésticos, como cães e gatos e de criação. Aves, bovinos e equinos também podem ser infectados por carrapatos transmissores da doença. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. 5h19, vamos falar do comércio internacional, as perspectivas para o Brasil, para as carnes brasileiras, no gigantesco mercado da Ásia, mais especificamente da China. João Pedro Cutidias está aqui comigo, nós vamos conversar pela internet com a Larissa Varholtz, que está em Brasília, já está aqui com a gente. A Larissa, há 15 anos, acompanha o comércio do Brasil com a China, as prospecções desse gigantesco mercado. Ela foi assessora da ministra Tereza Cristina, da Agricultura, durante o governo Bolsonaro. Hoje é sócia da empresa Valiar Agro, que se dedica a prospectar mercados na Ásia. Muito obrigado, Larissa, pela sua entrevista, sua atenção aqui no programa Mais Pecuária do Canal do Boi. Eu vou passar para o João Pedro para que ele comece a nossa conversa. João, por favor. Boa tarde, Larissa. Obrigado por estar conosco aqui. Larissa, você convive na China, conhece bem a China, estudou na China, morou na China. Depois de 2019, a China provocou uma revolução na pecuária brasileira. Criou a figura do AC e DC, antes da China e depois da China. Ou seja, ela criou protocolos e incentivou a produção de animais precoces, com menos de 30 meses, com bom acabamento e tal. E nós ocupamos uma fatia grande no mercado
de exportação, de mercado de importação chinesa, com mais de 30%, 35% de carne bovina. Porém, nossa carne bovina não tem o mesmo status que tem a carne australiana, que tem a carne americana ou que tem a própria carne argentina. Parece que o consumidor chinês ele não conhece bem a carne brasileira. E uma das coisas que a gente sempre comenta aqui no canal do Boi é a respeito da importância de haver joint ventures, associações entre frigoríficos médios brasileiros e distribuidores chineses. A China tem 2.000 anos de comércio, tem 3.000 anos de comércio, sabe fazer comércio. E nós temos uma vantagem que é produzir qualidade em quantidade. As duas coisas nós podemos fazer no Brasil. Não seria falta de maior agressividade brasileira para fazer esse tipo de negócio e entrar com a nossa carne com a bandeira verde e amarela? Bom, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. De fato, o senhor tem razão, né? Existe um desconhecimento muito grande sobre não só a carne bovina brasileira, mas o papel do Brasil como um fornecedor de alimentos importante para a China. Apesar de nós termos o maior fornecedor de produtos agrícolas para a China dentro daquilo que ela importa, né? Sabendo que a China é o maior produtor agrícola mundial, ela é o quarto maior exportador de produtos agrícolas no mundo, mas ela é também o maior importador, né? Então, dentro daquilo que a gente exporta para a China, que a China importa do Brasil, há uma gama de produtos agrícolas e a carne bovina adquiriu um status bastante importante, né? Cresceu muito nessa pauta de exportação ao longo dos últimos anos, né? Isso foi muito reflexo de questões internacionais que se apresentaram, inclusive na própria China, um problema sanitário que foi a peste suína africana, que dizimou mais da metade do plantel de suínos da China e acabou também estimulando a China a importar outras carnes, inclusive bovina brasileira, de forma a abastecer o seu mercado. Então, a carne bovina na China ela já tem um status diferente, porque ela é vista como um produto mais saudável. As famílias costumam optar pela carne bovina sempre que tem essa opção, ainda que a carne suína ela seja, digamos assim, o básico do consumo de dia a dia das famílias, né? Então, ao longo dos últimos anos, inclusive por causa dos problemas sanitários em outras proteínas, ela consolidou o seu status como um produto que o indivíduo chinês, o cidadão chinês, vê como muito valoroso. Agora, comparando com o status que é na China hoje para esses outros países, né, Uruguai, Argentina, Austrália e Estados Unidos, de fato a carne brasileira ela é uma carne que é mais primária, ela é uma carne ingrediente, ela vai ser usada para processamento, para redes de restaurantes, por exemplo, né? E não necessariamente vai ser aquela que vai ser servida, né, como num restaurante de alto padrão, por exemplo, né? Então, existe um esforço de imagem que precisa ser feito do Brasil na China. Eu concordo 100% que o estímulo a parcerias entre os dois lados faria muito sentido, inclusive para disseminar a informação sobre a qualidade do produto brasileiro na China, e vejo que os chineses têm esse interesse em expandir as suas operações e também conhecer melhor esse mercado, porque a China ainda consome uma quantidade de carne bovina por indivíduo, por cidadão ano, muito baixa, né? Da ordem de 7 quilos per capita ano, ou seja, por habitante ano, a média mundial sendo de 8 quilos por habitante ano e o consumo no Brasil chegando a 25 quilos por habitante ano, ou seja, existe um espaço de crescimento muito grande e eu acho que, em grande medida, ele poderia fomentar parcerias entre os dois lados e a atração de investimento direto chinês nesse setor aqui no Brasil. Larissa, até a segunda semana de junho, a média por dia útil da carne bovina in natura, só in natura, exportada até agora no mês, superou 11.200 toneladas por dia. Se essa média for mantida até o final do mês, o Brasil terá exportado 240 mil toneladas, o que é um volume extraordinário.
E a explicação para esse crescimento? China. A China que voltou com tudo. Foi uma compensação pelo período em que a China não importou devido àquele caso atípico da encefalopatia ou é uma tendência de mercado crescente que nós estamos vendo agora? Olha, eu acho que de fato, e tem muito a ver com o tamanho também dos estoques na China, né? Em determinadas épocas eles têm estoques maiores ou menores e esse fluxo aumenta, vamos assim, né? Mas eu penso que a tendência é que a gente continue exportando em bases a essas, né, que foram nos últimos... Eu não me pegaria muito em grandes picos, né? A gente precisa mais, né, na média, mas de fato nós temos batido alguns recordes, né, nos últimos anos. Foi assim também no segundo semestre de 2021, quando tivemos inclusive aquele caso, né, 2 casos atípicos também da mesma forma, e a gente estava ali também num ciclo recorde de exportações. Mas a China passou por um momento muito difícil no ano de 2022, que foi o ano de grandes lockdowns em diferentes cidades chinesas, e de fato há uma recuperação agora, né, da confiança, do consumo das famílias, não absoluto, de fato a gente acha que isso vai fluido ao longo dos meses, né, os próprios chineses vem com cautela, digamos, essa recuperação econômica, mas a tendência é de um clima muito mais favorável na China nesse momento e de bastante otimismo, sim, com a recuperação econômica do país depois dessa fase tão difícil que foi 2022, com esse grande prejuízo econômico dos lockdowns. Larissa, a China é o maior emissor de gases de efeito estufa, superou os Estados Unidos, e ela também pode ser uma grande prejudicada pela questão da mudança climática no mundo, pelo aquecimento global. Fala-se muito que se aumentar o nível dos mares em 1 metro, a grande parte do PIB chinês fica na região da litoral. A China se preocupa hoje tanto em buscar produtos ou alimentos ou qualquer outro produto com a menor pegada de carbono. O Brasil poderia usar isso como um argumento para aumentar suas vendas? É muito interessante a gente observar essa mudança que tem de fato ocorrido na China do ponto de vista da preocupação com a mudança do clima. Realmente a China é o maior emissor global de gases de efeito estufa, mas isso também é um reflexo do tamanho da população chinesa, porque quando a gente olha os dados per capita, não é o caso, né? Ela tem uma emissão relativamente baixa, comparando com outros países desenvolvidos. Então, é claro, com o tamanho daquela população, isso acaba tendo um efeito global, né, bastante grande. A China, de fato, tem consciência dos riscos que ela corre, inclusive para a agricultura chinesa, né, que em muito se abastece de água que vem das geleiras essas que estão diminuindo. Tem o problema que o senhor muito bem mencionou, de que o desenvolvimento chinês se concentra em zonas costeiras, né? Então, tudo isso acende um alerta muito importante junto ao governo chinês, o que fez com que, em setembro de 2020, na Assembleia Geral das Nações Unidas, para uma certa surpresa global, digamos assim, a China anunciou o seu compromisso de metas com a redução das emissões de gás de efeito estufa, compromisso esse que tem sido levado a ferro e fogo dentro do país, né? A gente tem visto regulamentações recorrentes sendo lançadas em diferentes setores, impondo metas, impondo objetivos de redução de emissões, redução no consumo de energia essa que na China vem muito de fontes fósseis, né? A principal fonte de energia na China ainda é o carvão. Então, existe um movimento bastante expressivo dentro do país. Com certeza, isso vai ter efeitos para a atuação internacional da China, inclusive porque a China não quer ter essa reputação de ser a causadora da mudança do clima, né? Os chineses têm uma preocupação muito grande em mostrar que eles estão aliados a essa pauta de combate à mudança do clima e de proteção ambiental.
Então, ainda que a prioridade absoluta seja conter as emissões dentro do país, seja lidar com essa questão internamente, é claro que uma decisão tomada nesse grau de compromisso, ela desce ao longo do sistema, né? Se ela nasce no governo central, ela acaba gerando impacto nas empresas, nos bancos, nos governos provinciais, nas cidades, e todo mundo entende esse direcionamento e passa a atuar dessa mesma forma. Então, a gente deve sim esperar das empresas chinesas uma visão cada vez mais voltada a essas questões e um consumo mais consciente também junto ao consumidor chinês, a pessoa física mesmo. Então, existem alguns programas na China hoje que incentivam o que eles chamam de consumo verde, por exemplo. Isso abre uma grande oportunidade para o Brasil. O Brasil tem um programa de agricultura de baixo carbono que tem mais de 10 anos de existência e que tem técnicas que nos permitem trabalhar com café, soja, algodão, carne de baixo carbono ou carbono neutro e uma série de outros produtos agrícolas. Então, a gente vê sim um potencial muito grande de colocação desses produtos no mercado asiático de forma geral, mas no mercado chinês também como tendência. O mercado asiático, eu quero dizer, Japão, Coreia e também cada vez mais a China. Quero agradecer Larissa Varholtz, sócia da empresa Valiar Agro, pela entrevista, pelos esclarecimentos aqui. Muito obrigado, viu? Obrigada, foi um prazer estar com vocês. Obrigado. Uma delegação da Nigéria visitou esta semana a fazenda Água Branca, em Birigui, noroeste de São Paulo. Os nigerianos foram ao criatório conhecer de perto o projeto de seleção do Nelore do Golias, que hoje tornou-se uma referência no cenário nacional e até internacional da pecuária, pela qualidade da carne e também pela grande produção de leite das matrizes matrizes Nelore. Veja com Gustavo D'Angelo. A comitiva de nigerianos, composta por autoridades e técnicos ligados ao agronegócio do país, está aqui no Brasil percorrendo um roteiro de visitas a vários sistemas produtivos, para conhecer um pouco mais da nossa pecuária. Um dos destinos foi aqui, a Fazenda Água Branca, onde é desenvolvida a seleção Nelore do Golias. Sempre é um prazer, né, abrir aqui a fazenda para outros países e poder mostrar nosso trabalho. Acaba tendo uma divulgação internacional muito boa e é curioso como eles vêm para cá querendo saber, perguntando sobre o clima, perguntando como cuidar, né, os cuidados desses animais, como seria lá na Nigéria. Então acho que é muito interessante, a gente acaba aprendendo muito, assim como eles aprendem bastante aqui. Na sede da fazenda, o grupo conheceu a história de resgate do Golias, touro importado da última leva do gado trazido da Índia. Em seguida, os nigerianos foram a campo para conhecer os animais. Passaram pelo curral onde as vacas do núcleo leiteiro foram ordenhadas e depois acompanharam a apresentação do gado que integra o Projeto Carne. Essa visita eu acho que foi muito oportuna, porque a gente acredita que o Nelore é a melhor raça para os trópicos, né? O mesmo tipo de ambiente que eles têm. E eles ficaram muito impressionados e muito contentes com o que viram, né? E acredito que vai dar um resultado muito bacana entre o Brasil e a Nigéria para essa troca de germoplasma, vamos dizer assim, para ajudar na reconstrução da pecuária da Nigéria. Sob a orientação e organização do professor José Fernando Garcia, da Unesp de Araçatuba, a iniciativa busca uma interação entre os governos brasileiro e nigeriano para aproximar pessoas influentes no agronegócio das duas nações. A Nigéria hoje pode vir ao Brasil e se beneficiar do melhoramento genético que a gente fez nas raças zebuínas, do melhoramento tecnológico que a gente fez nas gramíneas, que vieram da África, aliás, no melhoramento genético que a gente fez em maquinários, implementos, na própria logística do trabalho. E eu vejo que eles fazem um caminho de volta à África, o que eles têm, o que eles podem ter, e estão vendo assim uma possibilidade, as possibilidades estão se abrindo. Eu acho que essa é uma primeira de muitas visitas que eles devem fazer e talvez brasileiros irem para lá.
Entusiasmados, os visitantes conversaram com nossa equipe e relataram sobre a experiência de visitar sistemas produtivos no Brasil. Nós viemos aqui para o Brasil para ver a forma como o setor de agricultura, especialmente de animais. E a gente está vendo aqui muitas tecnologias, como podem ajudar nosso país, principalmente de onde eu vim, que é a buja. Então a gente está vendo aqui boas formas de transformar o setor de pecuária que o Brasil já fez. Todas as fazendas que a gente foi até agora têm sido muito educativas e ilustrativas, e nós aprendemos muito com os benefícios do uso dessa tecnologia. E isso tem sido maravilhoso. Nós esperamos continuar fazendo parceria com o governo brasileiro e com esses estabelecimentos de relação entre brasileiros e os nigerianos. Então eu acho que essa viagem é muito importante para realmente a gente aprender como o Brasil fez essa ligação. E logo, logo nós voltamos aqui para ver o que a gente pode fazer efetivamente. Muitas coisas que nós estamos tendo experiência aqui ratificam o que vocês estão fazendo em termos de economia e desenvolvimento na área de produção animal. E além disso, ver a forma como vocês veem a produção animal como um negócio, né? Muita tecnologia que para a gente está sendo exposto e como essa tecnologia pode melhorar a produção dos animais. Nós estamos muito encantados. Eu estou aprendendo bastante aqui e muitas coisas podem ser aplicadas na nossa própria parte do mundo, que é a Nigéria. Nigéria e Brasil têm muito em comum, particularmente os animais Nelore, que têm características muito parecidas com o gado tradicional da Nigéria. Então, poder estabelecer essa colaboração para poder fazer intercâmbio de genética é muito bom. Nós estamos encorajando todos os nigerianos, na verdade, todos os africanos, para realmente ver o que tem sido feito, as conquistas aqui no Brasil, porque isso é muito maravilhoso e muito interessante. Seria muito bom a gente ter programas parecidos com esses no nosso país. Pode ter certeza que a gente vai divulgar o que a gente viu aqui. E a gente trouxe também vários oficiais técnicos, médicos, veterinários, que podem juntos empacotar isso tudo e fazer isso lá. Após um delicioso café da manhã, os nigerianos deixaram a fazenda Água Branca rumo a outro projeto pecuário aqui no Brasil. De Birigui, São Paulo, Gustavo D'Angelo. 5h58. Eu acabo de receber uma ligação do diretor-presidente da IAGRO, que é a Agência Estadual de Defesa Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul, o Daniel Ingold, sobre mortes de bovinos em virtude das baixas temperaturas aqui no estado, em Mato Grosso do Sul. Ontem, a informação era de que foi a madrugada mais fria até agora do ano, 7 graus, 6 graus, com sensação até menor em Ponta Porã, com sensação térmica de até 0 grau, enfim, temperaturas baixíssimas. E essa queda da temperatura provocou, segundo o diretor-presidente da IAGRO, Daniel Ingold, mais de 1.100 mortes de bovinos, mais de 1.100 mortes de bovinos. 60% desse total no Pantanal da Inhacolândia, sendo que em uma das propriedades, mais de 300 cabeças morreram em função da queda da temperatura. O restante, ou seja, cerca de 40%, no sul do estado, região de Dourados, Naviraí, enfim, onde normalmente a temperatura cai ainda mais. Nós estamos levantando mais dados e ainda hoje outras informações sobre a morte de bovinos, mais de 1.100 nos últimos dias em Mato Grosso do Sul, em virtude das temperaturas baixas. O Ministério da Agricultura divulgou nesta sexta-feira o valor bruto da produção agropecuária no país. Houve aumento em relação ao ano passado, na estimativa. Veja na reportagem. O valor da produção aumentou 3,8%, segundo estudo do Ministério da Agricultura. O Brasil produziu, com base nas informações de safra, 1,179 trilhão de reais, superando o ano passado, que neste mesmo período tinha produzido 1,135 trilhão. Milho, soja e trigo contribuíram para a valorização da produção agrícola no Brasil. Já a pecuária apresenta um faturamento bruto de 343 bilhões, com leve retração em relação ao ano passado.
Poucos produtos agrícolas neste ano estão tendo redução do VBP, como o algodão pluma, com retração de menos 7,3%, batata inglesa menos 8,1%, café menos 4,5% e trigo menos 12,8%. Esse resultado ocorre devido principalmente à retração de preços, como no caso do algodão, café e trigo. De Brasília, Flávia Rabelo. O Canal do Boi transmite neste fim de semana, amanhã e domingo, o leilão Nelore Jandaia. Amanhã, 11 horas, touros Nelore. E no domingo, 14 horas, as matrizes super precoces Nelore Jandaia. E quando a gente ouve falar em Nelore Jandaia, isso eu tenho essa experiência, eu penso e vem logo a referência. Excelência na seleção do gado a pasto. Vamos até Araçatuba, Central Leilões, com o João Campo, que vai comandar para você, especialmente para você, uma apresentação especial desse gado que é um espetáculo. Ô João, muito boa noite, obrigado, fique à vontade para fazer essa apresentação. De antemão, peço que você transmita o meu grande abraço à família do William Cury, né? William Cury pai, William Cury filho também. Com você, João. Olá, Jorge Zaidan. Olá para você, telespectador aqui do Canal do Boi. Pode deixar que será transmitido ao seu William, nosso grande patriarca. Um abraço ao seu William Cury. Está lá na Fazenda Nelore Jandaia, ligado com a gente. Mas amanhã, a partir das 11 horas da manhã, começa essa rodada dupla de leilões que nós teremos. Teremos, então, no primeiro dia, sábado, às 11 horas da manhã, 150 reprodutores oriundos do Nelore Jandaia. Já são mais de 55 anos de seleção a campo, a pasto, que nunca se desvirtuou, seguiu sempre o norte, por um gado produtivo a campo, por um gado identificado como melhorador a pasto. E no domingo, a partir das 14 horas, aí 210 matrizes, todas elas prenhes da estação de monta do Nelore Jandaia. Rodada dupla, um final de semana de grandes oportunidades que nós teremos hoje aqui. E eu estou aqui muito bem ladeado pelo William Cury Filho, ele que representa toda a família Cury aqui também, mas claro, o seu próprio trabalho da Brasil com Z, né, William? Que dá uma consultoria para diversos criadores e aqui para o Nelore Jandaia, obviamente, não seria diferente. Muito bom, boa noite já, né? 18 horas e mais 6 minutos. Boa noite, William. Prazer tê-lo aqui. Boa noite, João. Boa noite, Zaidan. Em meu nome, né, do meu pai e dos meus irmãos, é uma honra ter a audiência de vocês. E hoje a ideia é um bate-papo sobre a importância do melhoramento a pasto, né, que é a grande virtude do Brasil, produzir com baixo custo de produção, com baixo input e, obviamente, que ter performance. Então, o que nós vamos conversar hoje, João, é como forjar um animal que gere lucro, ou seja, um animal rústico com muita tecnologia. É o rústico produzido com tecnologia. Essa é a temática principal do Nelore Jandaia. Como você falou, João, não são 55, são quase 60 anos, viu? Desde 1964, meu pai começou muito jovem já a criação de Nelore e naquela oportunidade adquiriu um lote de novilhas e muito pouco tempo depois, já com esse lotinho de novilhas, foi comprar um bezerro aqui em Araçatuba. Aqui em Araçatuba, exatamente. E aí era um momento em que se buscava um POI, né, em função da importação de 1962, o que se falava era da importância desse gado no rebanho nacional. E meu pai veio adquirir um filho do Carva, um filho do Carva de Namara, ambos importados, que veio a ser o Dumu. O Dumu, que por sua vez é pai do Gin de Garça, avô do Ludi, ou seja, dentro da linhagem Carva de aí, acho que das principais famílias, né, produtoras, principalmente a hora que a gente fala em produtividade mesmo, acho que vem aí do Gin e do Ludi através do Dumu, João. E assim começou a saga, a história do Nelore Jandaia, que é uma história bastante rica e bonita, de uma fazenda pequena no estado de São Paulo para uma fazenda maior no Mato Grosso do Sul. Depois fomos ao Vale do Araguaia
e agora o Nelore Jandaia está portado aí em terras mineiras, no Triângulo Mineiro, na cidade de Santa Vitória, né, município de Santa Vitória, ali pertinho do Canal de São Simão. A gente está pertinho da divisa ali com Goiás. João. E sempre, William, desde os primeiros registros dos animais, sempre com animais registrados, sempre trabalhando junto à BCZ, e sempre também com, não pioneirismo, mas de certa maneira essa visão empreendedora, de tentar fazer algo novo, de tentar criar métodos que sejam fidedignos ao ambiente que esses animais serão produtores, aonde eles produzirão. O Nelore Jandaia sempre focou em características de ganho de peso a campo, né, William? Sempre foi a tônica, até que em 1980 tivemos no próprio Nelore Jandaia a idealização da prova de ganho de peso a pasto, onde ponderava-se diversas características, não só mais o peso, mas, enfim, buscando o equilíbrio entre tamanho de carcaça, tudo mais. Nós temos, inclusive, eu vou pedir agora para o Fábio e para Campo Grande, colocar para a gente um depoimento do Ricardo Abreu. Se alguém ainda não conhece o Ricardo Abreu, mas eu acho que todo mundo conhece, né? Ele que foi gerente de corte zebu da Lagoa da Serra, hoje ele é gerente de fomento do Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos da ABCZ, o PMGZ da ABCZ, o maior programa de melhoramento genético de zebuínos do mundo. E ele tem um depoimento muito bacana que eu quero passar agora para todos vocês. Olá, falar da seleção Nelore Jandaia tem tudo a ver falar da evolução do melhoramento genético aqui na BCZ. Seja nas provas de ganho de peso, que com certeza as ideias e a filosofia de trabalho do Nelore Jandaia, que é essa filosofia do Nelore a pasto, da seleção a pasto, provém, né, das ideias que foram propostas pelo seu William e sua equipe para as provas de ganho de peso da ABCZ. Essas provas de ganho de peso que é a matéria-prima onde nós chegamos para o PMGZ, que é o Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos, aí há 53 anos. Então toda essa filosofia da seleção, realmente de estar avaliando as suas matrizes, identificando aquelas melhores para permanecer no rebanho e descartando aquela que não atende ao seu propósito de seleção, que é a pasto, faz com que a seleção Nelore Jandaia seja um ícone e uma referência do Nelore PO muito bem avaliado dentro da realidade brasileira, que é produzir carne a pasto no sistema extensivo de produção. Toda essa filosofia, uma parte grande, uma parte dela, que representa essa filosofia, vai ser ofertada agora no final de semana, no leilão de touros do Nelore Jandaia e também de fêmeas. E é a grande oportunidade para o mercado ter acesso a uma genética que representa um trabalho de seleção com consistência, com confiabilidade, onde todos os animais são muito bem avaliados no índice ABCZ, através das suas predições de valores genéticos no PMGZ. Então, a seleção do Nelore Jandaia representa o que o Brasil faz de melhor, que é produzir mais carne em menos tempo dentro da nossa realidade, que é a pasto. É isso aí, maravilha de depoimento, muito obrigado, Ricardo Abreu. Eu e o Ricardo que estivemos, né, 2 anos atrás, acho que foi a última vez, lá na fazenda, nas margens do rio Culuene ainda, e tivemos lá 2, 3 dias com o William, com o professor Bento, com o seu William, uma discussão sobre melhoramento genético, sobre rumos que a seleção vem tomando, né, William? Sobre os cuidados que nós temos que ter, que tão importante ou tão desafiador quanto buscar a melhoria é nós não cuidarmos para não piorar em determinados pontos, né? E eu acho que esse é um cuidado que o Nelore Jandaia tem, principalmente quando foca as mensurações, o EPMURAS, todo feito a campo, né, William? É isso aí, João. O Nelore conquistou, o espaço que conquistou no Brasil não foi à toa, em função de resultado, de performance. É um gado que se adaptou muito bem às condições climáticas do Brasil e essa adaptação acaba refletindo em fertilidade e obviamente que por fertilidade e por desempenho produtivo, o Nelore hoje é a raça mais representativa do Brasil. E o pasto é a grande virtude nossa, né, pensando em ambiente tropical, como potencial produtor de carne de qualidade a baixo custo, sem deixar de falar ainda da sustentabilidade, né? Afinal de contas, o capim vegetando sequestra carbono, os animais a gente sabe que emitem metano, mas essa pecuária a pasto de ciclo curto
é o que a gente pode chamar de pecuária sustentável, pecuária carbono neutro. E obviamente que nesse ambiente, sem artificialismo, né, numa condição mais natural de Brasil, é a forma mais barata da gente criar gado. Sabe que em tempos ainda de maiores custos de produção, ter um animal com baixo input, o Eduardo Cardoso fala muito isso, né, da seleção Mundo Novo, seleção Lengruber. Aliás, hoje comemorando 145 de Lengruber, né? 145 anos de Nelore Lengruber. Né? É isso aí. Acho que essa identidade do Nelore Lengruber também tem muito a ver com a identidade do Nelore Jandaia, de criar um animal sem artificialismo, em ambiente de pastagem, e que esse animal realmente vai entregar aquilo que se propõe, de produzir em ambiente tropical, sem artificialismo, sem altos custos de produção. Então vamos mostrar um pouco dos touros, William? Nós vamos dividir aqui a apresentação, vamos mostrar um pouco dos touros que serão ofertados amanhã, a partir das 11 horas da manhã, aqui no Canal do Boi, com 30 parcelas, com frete gratuito, com avaliação genética, com o Epemuras também muito forte, muito destacado nos indivíduos. Eu faço o convite, fiquem ligados conosco amanhã, 11 horas da manhã, aqui pelo Canal do Boi. Vamos ao lote de número 1 para a gente, por gentileza. Então, o primeiro touro que eu vou chamar é o lote de número 1, William, para trazer aqui para a gente. Um touro que é filho do Dog, numa veia materna Jamanta da Mundo Novo, com um equilíbrio morfológico maravilhoso, muito comprimento de costelas. Olha que touraço, William. Ponto importante. Todos os touros, a filosofia da seleção a campo, ela é impressa até no preparo dos nossos animais, né, William? 100% a campo. Esses touros não comeram 1 grama de silagem. É isso aí, João. 0 silagem, foram preparados no pasto, né? Obviamente que suplementados a pasto. Notem que o leilão apresenta uma média aí de 31 meses de idade, ou seja, animais estão maduros, prontos para trabalhar. E esse sistema de seleção e de criação, João, faz com que o animal chegue na fazenda do cliente e não sinta. Né? Não é aquele touro que chega bonitão aí, apresenta bonito na tela e chega na fazenda do cliente e é aquela desilusão a hora que cai a condição corporal. Aqui não, são touros sem maquiagem, né? Um gado sem maquiagem e que entrega aquilo que se propõe. Esse é um animal que eu gosto demais, né? Não é à toa que ele tem o tiro certo ali na paleta. Essa marca Tiro Certo é a certificação máxima do projeto Boi com Bula, ou seja, é um touro que tem que ser excelente no Epemuras, DECA 1 no programa de melhoramento genético da ABCZ, e um animal sem negativar para leite, não pode ser negativo para características reprodutivas, então é um animal mais completo. Agora, é um indivíduo que agrada demais, né? Em termos de caracterização racial, chanfro curto, grosso, narinas afastadas, essa testa enrugada aí com a goteira evidente, pescoço forte, escuro, com um cupim bem formado, grande comprimento corporal e com massas musculares bastante desenvolvidas. Gosto muito desse produtor, João. Ele que apresenta quase 18 pontos, né? 17,46 pontos de ABCZ e uma régua de DEPS extremamente equilibrada. E um touro pigmentadão, né? Com o típico filho do Dog que coloca desempenho. Aliás, William, esse ano nós devemos abater algo em torno dos 33 milhões de cabeças na pecuária brasileira. Nós falamos muito que daqui para frente nós deveremos entrar num ciclo de retenção de matrizes. E o Dog, dessa linhagem do armador, ele é o melhor pai de vaca, né? Pelo que já tem se provado com habilidade materna e com tudo mais, né, William? Grande avô materno do Dog, e essa combinação de linhagem aí, que armador para um lado, aí via do Dog, com Jamanta, ou seja, né, um Lengruber fechado na veia materna, é muito interessante por conciliar aí desempenho com a rusticidade que a gente precisa para trabalhar em ambiente tropical, aí, ambiente a pasto.
Lembrando, João, 100% da Torama aí registrada em definitivo. Que é outro ponto interessante. Hoje o técnico da BCZ está pegando muito forte no registro genealógico. Então é mais uma garantia de qualidade, né? Se o touro é a semente melhoradora da pecuária, a gente deve buscar comprar uma semente com maiores garantias de resultado. E aí os 59 anos de seleção, todo sempre já começou com animais PO, então uma consistência para que esses animais vão transmitir as suas boas características à progenie, o registro genealógico definitivo em todos os animais, a certificação dentro do projeto Boi com Bula, isso tudo dá uma garantia muito grande de resultado para quem adquire um reprodutor como esse, João. Vamos ao lote de número 2, então, Fábio. Coloca o lote número 2, lembrando que amanhã estaremos no ar a partir das 11 horas da manhã, hein? Outro do dog, agora numa veia materna, sangue do Mandarim da Matinha com berloque da Bom Sucesso, William. É isso aí, João. Então, do dog, na veia materna, Mandarim que é quark em Rambo, o berloque também tem Rambo, então 2 vezes Rambo na veia materna, né? Mais um indivíduo de muita profundidade de costela. Precocidade, né? Muita precocidade, né, João? Isso que a gente busca aí, esse biotipo precoce, muito musculoso. Esse é um ponto importante. Ele que no Epemuras é um 466, João, então é o protótipo mesmo do biotipo precoce, um indivíduo de umbigo corrigido, de aprumos bastante corretos. Por isso ele é mais um reprodutor que vai com o selo tiro certo. Aí, obviamente que é mais um DK1, né, para ser o tiro certo. E com uma régua de DEPS também que agrada demais. Ele é DK1 também para de ouro de lombo, DK1 para marmoreio, para estrutura, precocidade, musculosidade, para praticamente todas as características reprodutivas e de crescimento, João. Eu vou chamar o lote de número 3 agora. Pode colocar o lote de número 3 agora, senhoras e senhores, na tela. Um filho do Conan da Matinha, numa mãe campeão da Mundo Novo e quinado do IZ. Olha a composição genética que tem esse touro, o lote de número 3, William. E lembrando que o time Central Leilões está todo aqui, ó, o Eduardo, o Heitor, o Marco, está aqui o Diego, está aqui o Guilherme. Quiser alguma informação, é só entrar em contato com a gente, mandar um WhatsApp, ligar na mesa operadora, que nós vamos atendê-lo da melhor maneira possível. Olha o lote 3 aí, William. Conan, né, que é veleiro, portanto vai a sangue do Mandarim. Na veia materna é campeão da Mundo Novo, campeão para mim dos principais touros da linhagem Lengruber. É um indivíduo de muita performance, com mais de 750 quilos, 43 centímetros de perímetro escrotal, e é importante o posicionamento também do perímetro escrotal. Ele vai com o certificado de superioridade genética do PMGZ, né, um animal zetado, e também tiro certo. Reprodutor bastante completo, João, também um indivíduo que me agrada demais, esse com quase 21 pontos de ABCZ, João. Exatamente, rompeu os 20 pontos de índice ABCZ, particularidade dele, tem estrutura, tem precocidade, tem musculosidade, e eu vou chamar agora o lote de número 5, irmão dele, William, é filho do Conan também de mais de 20 pontos de índice ABCZ. Agora a mãe dele é B758 da Jandaia, que é backup com USP. Esse tem uma particularidade, William. Ele é uma DEP de peso ao nascimento nula, praticamente zero de DEP de peso ao nascimento. Olha que touraço. Portanto, indicado para trabalhar em novilhas, né, João? E olha o comprimento corporal que apresenta esse reprodutor. Também um indivíduo de umbigo bastante corrigido. Vai com as certificações de superioridade genética da ABCZ e o tiro certo. Esse dos mais pesados, né, da sua safra. Vale ressaltar sempre, foram indivíduos que preparados a campo, selecionados e preparados a pasto, foram suplementados no pasto, não comeram 1 grama de silagem. Também um belíssimo desenvolvimento testicular, aí 41 centímetros, com a bolsa escrotal bem posicionada, né? A gente sempre salienta isso porque a posição da bolsa escrotal também gera aí longevidade para o indivíduo, né, João? Exatamente. Esse touro de destaque, o lote de número 5. Agora eu vou chamar o lote de número 11. Os senhores podem notar que nós vamos passeando aqui pelo nosso catálogo, buscando indivíduos que adequem aos mais diversos sistemas de produção.
Esse aqui, William, é um dos meus preferidos do leilão, lembro bem dele. Ele é Bulldog com bitelo DS. Falamos agora há pouco dos 145 anos de sangue Lengruber, né? Aqui um bitelo DS na veia materna com tecelão. Tecelão que é grande, que é 16, também vai na genética do da grande linhagem Nelore Lengruber. 800 quilos, 41 de perímetro, outro toraço. É isso aí, João. É mais um grande representante aí dessa combinação das linhagens Remanso aí via Bulldog e Lengruber por bitelo DS. Muita costela também, comprimento corporal excepcional, né? Não é à toa que tem todo esse desempenho. Todas as certificações possíveis, registro, certificado de superioridade genética, o Z, também o tiro certo na paleta, que é a certificação mais exigente hoje do mercado, mais o indivíduo de quase 20 pontos de ABCZ. Ele é DK1 em praticamente todas as características avaliadas aí pelo PMGZ, João. Mais uma vez, o Nelore Jandaia não tem uma obsessão pelo índice final, e sim busca uma régua de DEPS equilibrada, e principalmente que essa avaliação genética também seja equilibrada com a morfologia produtiva, funcional, né? Em termos de profundidade de costela, de musculatura, de aprumos e de caracterização racial, João. Toraço, né? Batoque, baio, comprido, sadio, zetado. Touro também realmente muito interessante do lote de número 11. E eu vou trazer agora o lote de número 12. O 12 que é Bulldog numa veia materna do Império WA. O Império que liderou os sumários da raça Nelore. 800 quilos. Um touro também de um equilíbrio e de muita raça, né? É impressionante, aliás, William, essa é uma particularidade do trabalho do Nelore Jandaia. Trouxe essas linhagens mais modernas, soube incorporar a avaliação genética em todo o seu sistema de seleção, mas não perdeu a raça, né, William? Não, a prova disso é esse reprodutor, né? Olha que animal lindo em termos de caracterização racial. Esse aí, falamos do Domu, né, do Jin e do Ludi. Estamos falando do Império, que é dos grandes filhos do Ludi, então representante dessa linhagem que aconteceu em função do Domu lá atrás, que é o início da história do Nelore Jandaia. Para quem busca um reprodutor mais estruturado, de muito comprimento corporal e desempenho, está aí a oportunidade. É mais um indivíduo que vai colocar muito peso e estrutura no rebanho que o adquirir, João. Mandar um abraço para o Juninho de Biase, já está ligado conosco aqui na nossa apresentação. Esses touros, Juninho, você está querendo comprar touro para pôr aí nas suas novilhas? Amanhã, às 11 horas da manhã, estaremos ao vivo com os reprodutores aqui do Nelore Jandaia. Muito bem, senhoras e senhores, depois do lote de número 12, nós vamos ao lote de número 17. Um filho do USP, numa mãe backup e jamanta, William. Genética também aqui muito, muito forte para fazer fêmea, principalmente, né? USP, baita pai de matrizes, backup nem se fala, jamanta foi líder de stayability aqui da linhagem Lengruber, touro de 20 pontos de índice ABCZ, 700 quilos, score máximo para musculosidade, a gente consegue ver isso também, né, William? É isso aí, João, sempre lembrando que são animais sem maquiagem, né, preparados a campo e apresentam uma carcaça que são rústicos, né, João? É bem isso, bem rústico. E é um bicho que aguenta, então, né? Chega na fazenda aí do cliente, e esse retorno a gente tem tido muito forte aí dos clientes Nelore Jandaia. Do tanto que o touro chega lá, não sente e desempenha muito bem, né? Obviamente que também considerando a produção muito consistente. Me agrada esse indivíduo, João, pela sua precocidade, pelo volume de massas musculares, um indivíduo também de muito boa caracterização racial e com uma consistência de genealogia muito interessante mesmo, né, João? Outro ponto que eu queria destacar, William, é o temperamento do gado, né? O temperamento do gado. Dá uma olhada no temperamento, o gado caminha, ele simplesmente caminha, você não vê um touro trotando, né? Outro ponto de destaque, esse ponto é o ponto de temperamento do gado, eu venho elogiando bastante, viu, William? Também faz parte, João, dos critérios de seleção do Nelore Jandaia, né? Meu pai tem uma filosofia de criar pasto, de vaca que desmama bezerro fraco é eliminada do rebanho, vaca que não é emprenhadeira também cai fora, enfim.
A gente faz muito bem o arroz com feijão e depois incorpora tecnologias para identificarmos cada vez mais os genes da produtividade e precocidade a pasto. Vou mandar um grande abraço, quem está ligado com a gente também é o Camilo Piazalunga, lá do Mato Grosso do Sul, ou no caso aí do Mato Grosso do Sul, né, Zaidan? Está ligado com a gente, mandando um grande abraço aqui, parabenizando pelos touros. Vamos ao 19 agora, USP com armador. Ô William, armador com USP eu já vendi muito, inclusive touro de central, próprio árabe, WKF árabe, né, armador com USP. Agora o USP com armador é meio difícil de ver. Olha aqui, 24 pontos de índice ABCZ, um dos maiores índices aqui do nosso leilão, inclusive, William. Que touraço, hein? É isso aí, João. É mais um reprodutor que agrada muito, também vem com todas as certificações possíveis aí de qualidade, raçudo, de proporções corporais bastante interessante, né? Não é à toa que ele é um 566 no Epemuras, excelente no seu índice. É um animal de 42 centímetros de perímetro escrotal. Perímetro escrotal é uma característica relacionada com a precocidade sexual. E esse indivíduo, João, ele tem uma DEP muito interessante para peso ao nascer, tá? Ele é ligeiramente negativo para peso ao nascer. O que isso significa? Que nasce leve, que está ligado à facilidade de parto. E com esse peso ao nascimento leve, ele tem mais de 22 quilos de desempenho ao sobreano. Então, nasce leve e depois desempenha muito. É isso que a gente busca numa pecuária funcional. Por isso que a história de olhar não só o índice, mas o equilíbrio na régua de DEPS e manter as características que fizeram do Nelore a grande raça do Brasil em termos de funcionalidade, nós não podemos perder isso não, João. De maneira nenhuma. Inclusive, William, só um comentário, esse foi o next step da seleção do Angus norte-americano, né? Focou-se em desempenho, qualidade de carcaça, musculosidade e tudo mais. Aí chegou numa hora que eles tiveram que buscar os indivíduos curve benders, que é o caso desse indivíduo, né, que tem mais de 22 quilos de DEP de peso ao sobreano, mas que na hora do nascer, nasce no padrão. A gente não quer que nasça aquele ratinho de 20 quilos também não, né? É nascer no padrão aí, 30, 35 quilos, vai depender um pouco, obviamente, da estrutura do teu gado, mas que nasça lá dentro desse gap aí de pesos que a gente julga adequados aqui, e tá tudo certo, com facilidade, nasce rapidinho, que já levanta, já mama, já adquire colostro, fortifica a imunidade, enfim. Aqui fazendo só uma apologia à ponderação que o William tem falado aqui. Vamos ao 25 aqui agora então. O lote de número 25 na tela. Vamos mostrar uma prata da casa agora, William. Esse aqui é fechado Nelore Jandaia, ó. Ele é Equador da Jandaia, que é armador com baru, numa veia materna do Tigre da Jandaia, o Tigre que é insoluto com backup, e agora nós ultrapassamos 24 pontos de índice, inclusive o Tigre da Jandaia, que foi líder de sumário, né, William? É isso aí, João. Fico muito satisfeito, né? E meu pai deve ficar aí orgulhoso de ter um indivíduo aí fechado na linhagem com esse padrão de qualidade. Olha o que ele apresenta de profundidade de costelas, a virilha baixa, o tanto que é masculino esse reprodutor, João, com 40 centímetros de perímetro escrotal, com essa pigmentação firme. E aí nós temos uma régua de DEPS que é muito forte, João. E aqui a gente mostra, então, o critério de seleção do Nelore Jandaia. Mais um indivíduo DECA1 para peso ao nascer, ou seja, nasce leve, mais de 24 pontos de índice, um DECA1 fortíssimo para o índice, e uma régua de DEPS aqui impecável, João. Olha aí, ele é DECA1 em todas as características avaliadas pelo PMGZ. Exatamente, inclusive com menos 530 gramas de peso ao nascimento. Realmente um touro de destaque, lote de número 25. Vamos agora ao 38, Campo Grande. Já estamos terminando aqui a apresentação dos touros, aí nós vamos mudar a nossa página e vamos à amostra das fêmeas, tá ok? Esse é o penúltimo touro já. Lote de número 38, nós temos um Carandá da Matinha, numa mãe Cachimbo da Mundo Novo, e o Cachimbo que foi líder também para temperamento, né? Um touro de um temperamento na sua progênie maravilhoso, quase 800 quilos, 40 de perímetro escrotal, William. Para quem busca desempenho, tá aí o reprodutor, é isso aí, muito desempenho.
A gente falou de temperamento aqui, da importância do temperamento. Olha como o indivíduo caminha, né, tranquilo. Realmente o cachimbo foi um ícone da seleção Mundo Novo para temperamento. E essa é uma característica que a gente tem também trabalhado muito forte no Nelore Jandaia. Então, produção a pasto e, obviamente, com temperamento e com todas as características funcionais que a gente precisa manter no Nelore, que é a grande raça aí para ambiente tropical. E para fechar a apresentação dos touros, vamos ao lote de número 41, Veleiro da Matinha, numa mãe Baru da Jandaia, com USP 38 de perímetro escrotal, muita, mas muita carne nessa carcaça, William. É que o William não tem a nota 7 para musculosidade aqui, que se musculosidade tivesse o 7, era ele, o William. Ele seria um 7 de musculosidade. Né? É impressionante, né? A hora que a gente olha na linha dorso-lombar dele, como é forte o arqueamento de costelas, né? A gente busca costelas profundas nos animais, mas também muito arqueamento de costelas aí com abertura de peito para aportar o aparelho respiratório, digestivo, e aí sim ter um indivíduo produtivo nesse ambiente de pastagem. A morfologia, o que externa a morfologia tem tudo a ver na busca, né, de funcionalidade com características relacionadas a desempenho. Inclusive, João, essa característica de profundidade de costelas, que a gente chama de precocidade no Epemuras, é a característica morfológica mais correlacionada com desempenho reprodutivo nas fêmeas. Agora, você chamou bem a atenção, o ponto forte desse reprodutor é o posterior, né? É a musculatura da linha dorso-lombar, é o volume de massas musculares que apresenta, realmente impressiona bastante. Toraço, lote de número 41. Mostramos aqui basicamente 10% da oferta dos touros que nós teremos hoje, ou melhor, amanhã, aqui a partir das 11 horas da manhã. E aí vocês podem ver que nós temos o touro que você quer. Eu quero precoce, tem precoce. Eu quero mais estrutura, tem estrutura. Agora sempre com qualidade e produzida a campo. E por isso eu o convido amanhã, 11 horas da manhã, aqui no Canal do Boi. Agora, quem busca fêmea, William, tem muito cliente buscando incorporar o plantel, tanto com volume quanto com qualidade. Desde cliente que quer, olha, eu estou precisando comprar 70, 80, 100 vacas POs, até cliente que eu quero 1, 2, 3 doadoras. Nós temos essa mercadoria agora já no domingo, às 14 horas, depois do almoço, 2 da tarde. São 210 matrizes, né, William? É isso aí, João. Já fazia algum tempo que o Nelore Jandaia não ofertava matrizes, então uma grande oportunidade para o mercado de adquirir então essa veia materna com 59 anos de seleção. Para quem deseja produzir touros melhoradores, está aí a oportunidade de pegar o atalho de adquirir matriz Nelore Jandaia e já sair lá na frente no processo seletivo, principalmente para você que busca produzir a pasto, sem um ambiente mais artificializado no trato. Se você busca esse tipo de mercadoria, no domingo vai ter uma grande oportunidade. Então são 210 fêmeas, todas elas com registro definitivo, todas elas prens na estação e prens de importantes reprodutores que a gente vai aí comentando durante o leilão aqui mesmo. Na mostra separamos 10 lotes para apresentarmos. E aí vamos falando delas nessa mostra. Por falar em fertilidade, João... Aliás, só um comentário que eu ia fazer, William. Você falou para quem busca produção de reprodutores o atalho, só que esse atalho aqui, ele além de tudo, ele não é só mais curto não, mas ele é asfaltado e o limite de velocidade para ele é igual aquelas highways lá da Europa, que você pode andar a 1.000 por hora, porque já vem até prende acasalamento dirigido, né? O gado está todo prenhe de acasalamento dirigido aqui, feito pelo William Cury Filho, pela Brasil com Z. Inclusive, João, muita dessas matrizes acasaladas também com touro jandaia, porque nós estamos procurando fechar um pouco mais a linhagem e aí ter essa oportunidade de linhagem mais fechada jandaia para oferecer ao mercado, justamente buscando essa consistência mais forte de produtividade a pasto. Muito bem. Dando sequência aqui então, Fábio, eu não sei se o Claudinei não está ok? Perfeito. Então não tem problema nenhum. A gente vai tocando aqui, a hora que ele tiver ok,
a gente vai convidar ele porque nós temos alguns dados muito interessantes para trazer aqui aos senhores. Pode colocar, Campo Grande, por gentileza, leilão das matrizes, o primeiro lote, que também é o lote 1 que nós vamos mostrar aqui, essa precoçona que está na tela aí, hein? Uma filha do Rastã da Matinha, numa veia materna do Jamanta da Mundo Novo, com agrário da Jandaia. Prenhe do Líbano da Jandaia, que é sangue coronel. Ela vai parir DK1, ela é DK1. Uma fêmea de 6 para 7 anos de idade, senhoras e senhores, com uma carcaça maravilhosa. Olha o volume de costelas, né? É um gado, olha o pregueamento de úbere que tem essa fêmea. É uma fêmea que traz boa carcaça, equilíbrio morfológico e ela tem uma precocidade. Quando você olha para a avaliação, William, está aqui, ela deca 1 para precocidade, ou seja, ela vai produzir esse tipo que a gente gosta, que é o tipo do gado sadio, né? É isso aí, João. É isso que a gente busca, né? Esse equilíbrio todo. Eu gosto da linhagem materna dela, o Jamanta deixou muito boas fêmeas, olha o comprimento corporal, a raça que apresenta essa matriz, realmente o pregueamento aí de Uber, e não é à toa que ela já entregou bons produtos aí no Nelore Jandaia e agora segue à disposição do mercado. Nós buscamos, viu, João, nesses lotes individuais, disponibilizar algumas cerejinhas aí do bolo, vamos dizer assim. E essa é uma delas, e a gente vai apresentar aqui outros indivíduos de muita qualidade, com potencial de serem multiplicadas em larga escala via FIV. Vale lembrar Sim. Também, João, que elas mudaram, né? Elas sofreram uma mudança de ambiente do Mato Grosso para Minas, e é um gado que chegou em Minas e se ambientou muito bem. Prova disso é o que a gente vai falar daqui a pouco sobre o desempenho reprodutivo, de como a gente está vendo o desempenho reprodutivo esse ano dentro do Nelore Jandaia. Estão respondendo muito bem essa mudança. Aliás, é o seguinte, vamos aproveitar já e colocar... O Claudinei está ok, ô Fábio? Doutor Claudinei, então, seja muito bem-vindo. Ô, João, o Claudinei, que é dono da Fertiliza, né, Sim. junto com a Priscila, tem toda uma consultoria aí na parte de reprodução animal, é um expert aí em fecundação in vitro também, um laboratório lá em Cuiabá, parceiro nosso, e o Claudinei, que também faz parte do grupo de estudos do Pietro Barucelli, né, da USP. São Paulo, inclusive. Fala um pouquinho daí, Claudinei, para a gente, antes de entrar na parte, no desempenho reprodutivo das fêmeas hoje, como é que foi o desempenho dos touros Jandaia na prova conduzida pela USP, pela Fertiliza, pelo Nelore Jandaia, há alguns anos lá em Uberaba, Minas Gerais. Pois não, William. Boa noite. Boa noite, João. Boa noite toda a equipe da Central Leilões. E principalmente, boa noite a todos os pecuaristas que são admiradores da pecuária de precisão e que estão acompanhando nesse momento essa prévia do que vai ser esse leilão de amanhã. O seu William, vocês, né, William, tem como filosofia, sempre que possível, abrir as portas da fazenda com a estrutura, com os animais, para poder participar de inúmeros projetos de pesquisa ao longo desses anos em que nós temos a oportunidade de colaborar com o trabalho de vocês aqui na fazenda. Um desses experimentos recentes, onde nós tínhamos como objetivo avaliar a fertilidade de novilhas no desafio precoce, submetidos a diferentes ambientes nutricionais, principalmente, influência da nutrição, confinamento, pasto, nós acabamos tendo uma agradável surpresa de identificar que as novilhas, filhas dos touros Jandaia, elas emprenharam, em média, 17% mais que as filhas de touros de outras origens. Então, isso foi uma grata surpresa no processo de seleção, mostrando que o caminho da seleção da precocidade a pasto, ele está sendo trilhado de forma correta. Isso foi muito gratificante para o projeto de seleção do Nelore Jandaia.
Então vocês veem que quando a gente fala que nós temos esse respaldo, né, já de longos anos de seleção a pasto, da seleção feita no campo, no natural, obviamente a gente sabe que a gente está ganhando, essa é a verdade, e que os nossos clientes é que vão ganhar, porque se nós, com os nossos touros de Jandaia, obtivemos esse resultado, os nossos clientes em casa também estão tendo os mesmos, né, William? João, é isso aí. Esse parâmetro comparativo era com touros que a gente usa em acasalamento dirigido também, né, disponíveis aí no mercado, na central. Então, a Torama Jandaia estava competindo aí num universo bastante forte com os melhores touros disponíveis no mercado aí, falando de sêmen no Brasil. Claudinei, e continuando essa prosa aí, aproveitando que você está na fazenda aí, parece que você está na fazenda fazendo justamente o DG aí, né, o toque na vacada. Como é que está sendo o desempenho reprodutivo desses animais que saíram do Mato Grosso, aportaram em terras mineiras? Como é que se adaptaram bem? Então, como é que está a performance reprodutiva da vacada? William e amigos pecuaristas que estão nos acompanhando, é o primeiro ano que esse gado está sendo submetido a uma estratégia reprodutiva assistida aqui, né? E para nossa surpresa, grata surpresa, nós ainda não fechamos os índices finais, mas nós estamos rabiscando os 90% de prenhez dessa vacada. Eu acho muito importante ressaltar, se alguém quer conhecer melhor o gado Jandaia, basta olhar para essas filmagens dessas matrizes. Esses animais não tiveram nenhum tipo de suplementação. Essas vacas elas foram mantidas totalmente a pasto e suplementadas unicamente com sal mineral, tanto as vacas quanto as novilhas. E o resultado de performance, desenvolvimento de estado corporal, associado à taxa de concepção na estação de monta, foi extraordinário. Então, para conhecer o que é o gado Jandaia, basta olhar para essas imagens que nós vamos ter uma base, uma ideia do que é o gado Jandaia selecionado totalmente à base de pasto. Com fertilidade beirando os 90%, todos os animais conceberam dentro da estação de monta. Muito obrigado pelo seu tempo de se prontificar a dar parte, né, dar um spoiler do que vai ser o nosso diagnóstico de gestação da estação de monta aqui do Nelore Jandaia para a nossa audiência. Muito obrigado pela participação, bom trabalho para vocês aí, que nós vamos agora aproveitar esse gancho da Mostra das Fêmeas, falando um pouco do estado reprodutivo, para trazer um pouco dessa nossa oferta de fêmeas para os nossos telespectadores. Muito obrigado, Claudinei. Muito obrigado, João, e bons negócios a todos amanhã. Abração, Claudinei, abraço para o meu pai, que eu vi aí atrás, né? Meu pai também é um pecuarista que vive na fazenda, apaixonado pela raça Nelore. Não é à toa que está no ramo desde 1964, né? Para permanecer no negócio há tanto tempo, é só quem é apaixonado pela área e para quem faz a coisa certa para permanecer no mercado durante tantos anos. E pode ter certeza, pai, que a família, nós, né, vamos continuar esse trabalho aí juntos durante muito tempo ainda. É isso aí, eu já estou trabalhando com a segunda e com a terceira geração, eu quero trabalhar com a quarta, com a quinta geração ainda. Viu, e junto William? com meu pai, né? A ideia exatamente, é claro. Muito bem, vamos ao lote de número 1 das fêmeas então, vamos mostrar o início. Aliás, eu já havia mostrado. Nós mostramos ela, o que eu não comentei só, que a prenhez é do Líbano, tá? O Líbano, que é um filho do coronel em vaca backup, que é um touro que tem produzido demais aí, também líder para peso ao nascer, nasce levinho, produz muito. E a primeira geração do Líbano foi impressionante o tanto que emprenharam precocemente na Jandaia. Então, vale ressaltar aí que é uma rastã em vaca jamanta, prenha do Líbano, que é coronel, portanto, uma res que vai com muito sangue Lengruber aí. Ela já tem sangue Lengruber e no ventre a gente reforça Lengruber com backup. João, você gosta ou não? Demais. É um sangue que sempre deu certo, né? Lengruber com IZ. Muito bem, vamos colocar aqui agora o lote F2. Colocar o lote número 2 das fêmeas, que aqui é uma filha do 914 da Jandaia, que é Baru com Sansei, numa veia materna 7308 das Perdizes, com B8369 da Bondo Novo. Touro Deca 1 também está aqui, William, dá uma olhada.
É isso aí, João. Mais uma Reis aí, Deca 1, aí filha de prata da casa, né? O B914 foi um filho do Baru. Baru era Império WA em Tecelão, na veia materna 9308, né? Que é Quark em vaca 1646. Uma régua de DEPS também bastante equilibrada. Uma Reis que traz aí uma prenhez direta do árabe, o árabe que é USP em armador. E para ter uma ideia, João, o ventre aí tem uma projeção de ABCZ de 24 pontos, né? Sabe que o leilão inteiro é ventre Deca 1, viu? 100% Deca 1. Muito bem observado. E vamos ao próximo lote, a próxima amostra das fêmeas, que é o lote de número 3. Coloca na tela uma filha do Duende da Grendene, hein? Duende da Grendene numa mãe Becap e Rambo, William. Pedicrizaço, hein? Lançada, Reis. Lançada, caçuda, do umbigo corrigido. João, e o Duende, que é um filho direto do Tecelão numa vaca nadã, dá bom sucesso, portanto vai a sangue do genético, e tem backup na veia materna, então bastante sangue do IZ aí, e o Tecelão, que traz aí a pitada de 1646 numa vaca olhar, né? Ele é filho direto do Gandhi. Exatamente, outra vaca espetacular, a fêmea do número 3 aqui do nosso trabalho. E mais uma Reis que vai prenha do árabe aí, com uma projeção de ventre aí de mais de 26 pontos de ABCZ, João. Vamos lá, vamos mostrar o lote de número 5 agora então. Bom, falamos agora há pouco do Tecelão, né? Ela é USP Becap Tecelão, prenhe do comboio FIV da Santanice. Eu só vou trazer uma informação que os senhores não têm no catálogo, mas a gente tem em mãos. Ela é negativa para peso ao nascimento, William. Olha que beleza. E é uma fêmea super precoce, João, OSP na paleta, zetada também, então vai com selo de superioridade genética. Ela está aí fechando, indo para... tem 5 anos de idade, né? Já teve 3 crias aproveitadas no Nelore Jandaia e segue aí com a 4ª prenhez no ventre. Então, uma Reis super precoce, negativa para peso ao nascer, conforme dito pelo João, com mais 17 pontos de índice, e Deca 1 para peso ao desmame sobre ano. Então, nasce leve e depois desempenha muito. Ela também, que é Deca 1 para as características de precocidade e musculosidade. É uma Reis com potencial, mais uma, né, que nós estamos apresentando, com potencial de ser aspirada. Lembrando, como o Claudinei enfatizou, elas estão a pasto aí, simplesmente comeram um mineral proteinado e só, para alisar o pelo, João. Muito bem, esse é o lote de número 5, lembrando que o leilão das fêmeas é no domingo, a partir das 14 horas. Vamos ao lote de número 7, agora, William, por gentileza. João, e o 5 estava prendendo comboio Santanice, tá? Perfeito. Só para a gente falando um pouquinho também das prenhes. Vamos Claro. pro 7 agora, né? Isso, o lote 7, que ela tem a mesma estrutura de pedigree do lote anterior, ela é USP com backup, e ela vem prenhe do Salada Jandaia, ela que tem 22 pontos de índice ABCZ, William. Subimos o nível do valor genético, hein? E é mais uma super precoce, é mais uma Reis zetada, é mais uma Reis de alta performance reprodutiva, e essa, se a Reis anterior era boa de avaliação genética, ela realmente arrebenta, João. Ela é Deca 1 para praticamente todas as características que eu estou observando aqui no programa, com exceção de estrutura, ou seja, não é grande. É uma Reis que vai trazer muita precocidade e musculosidade com um tamanho médio, né, que é o que nós buscamos. Haja visto que é uma Reis de 4 anos aí e a campo está com 655 quilos, João. Então, os animais são estruturados, mas esse peso é muito mais com composição de carcaça. Não é peso por peso. Não é peso pelo tamanho, é peso porque são animais mais grossos, com maior amplitude, com mais profundidade de costelas. E é isso que a gente busca nos processos de seleção do Nelore Jandaia. Vamos lá, lote de número 8. Coloca na tela, Fábio, por gentileza. Essa aqui vem filha do Vôculo, numa mãe USP com Nurmahal. Talvez um dos maiores ganhos genéticos de ventre estejam aqui, viu, William? Ela tem 20 pontos de índice ABCZ, ela vai parir praticamente 29 pontos de índice ABCZ do árabe. E o que é importante, João, ela entregou já um produto elite do árabe, tá?
Então é um acasalamento que a gente está repetindo aí. Ela já produziu Elite com o Árabe e agora está a prenha dele novamente, o Árabe, que é um touro que vem arrebentando em produção, e um touro que tem índices genéticos muito, muito altos, João. O ponto forte dela é o comprimento corporal, uma vôculo com uma genealogia também interessante para o lado materno, que é a USP Normarral, e uma vôculo bonita de raça, né, João? Linda, bonita, cabeça seca, pescoço lançado, né, feminina. A vaca tem que ter esse pescoço leve, né, essa frente de fêmea realmente. Um turbo essa fêmea, lote de número 8. Vamos lá, vamos à próxima atração então, que se não me engano é o 9. É isso aí, coloca o lote de número 9 pra gente, por gentileza. Uma filha do USP numa mãe campeão com berloque, prenhe do Líbano, 23 pontos de índice, geração 2018, fêmea jovem barbaridade, William. É uma das minhas preferidas, aí só com 4 anos, já entregou 2 crias, né? Ela emprenhou super precoce na jandaia, prenhe agora da sua 3ª cria, uma genealogia que me agrada demais, né? Tanto pelo USP como pela veia materna, com sangue do campeão. E agora a gente joga Líbano, né? No seu ventre, que é sangue do coronel da Mundo Novo em vaca backup. E aí temos um produto, então, para mim, bastante completo. Ela que também já vem entregando muito bem na jandaia e agora com um acasalamento que me agrada demais, João. Para mim, é mais uma doadora em potencial. Lembrando que a jandaia não trabalhou essas vezes em aspiração, então elas estão listas aí, prontas para serem aspiradas, né? Esse projeto de multiplicação em FIV na jandaia é um projeto que vai se iniciar agora, João. A coisa vinha acontecendo de maneira muito natural. Como eu disse, meu pai tem uma identidade muito grande com a filosofia da família Cardoso também, lá da Mundo Novo, de criar de forma mais natural, de produzir de forma mais natural. Nós vamos intensificar agora um pouquinho, né, William? É isso aí. Muito bem. Vamos colocar aqui o lote de número 16 para a gente, por gentileza. Nós temos 210 fêmeas em oferta, então nós temos os lotes múltiplos. E aqui nós apartamos um lote múltiplo de respeito, hein? Armador com Naviraí Hanover e USP com Bacana, prenheses do D8306 da Mundo Novo e do Líbano da Jandaia. Elas têm mais de 21 pontos de índice ABCZ na média, William. Tá errado lá? Aliás, Campo Grande foi até bom. Confere lá, por gentileza, que vocês estão colocando o índice ABCZ de uma delas. Precisamos que seja feita a média, e a média é de mais de 21 pontos, tá ok? Então faz esse double check aí nos caracteres. 21.13, João. Uma de 20, outra de 22, 22 pontos de ABCZ. Também com a DEP muito boa de peso ao nascer, ambas tem um nasce leve, ambas DECA1 para peso ao desmama, para peso ao sobreano, e ambas aí se empenharam super precoce também a pasto. Vale dizer, João, que essa prenhez super precoce a pasto é muito interessante, porque quando você mete trato no gado, é muito mais fácil emprenhar precoce. Agora, num ambiente mais natural, aí não, aí a gente está descobrindo mesmo, identificando os genes da precocidade a pasto, que não necessariamente são os mesmos genes da precocidade identificada num supertrato. Vale dizer isso, porque em melhoramento genético existe o que a gente chama de interação genótipo-ambiente. Ou seja, compre indivíduos que foram selecionados e criados da maneira como você cria seus animais. Está procurando uma genética de performance a pasto? Aqui é a oportunidade. Cuidado de não comprar aquele bicho super tratado que vai derreter dentro da sua fazenda. E para fecharmos aqui a nossa apresentação, coloca a imagem da bateria de número 1 na tela para a gente, por favor, Campo Grande, para que nós possamos encerrar aqui a apresentação, porque o tempo passou ligeiro, graças a Deus, vendo o gado bom, o tempo passa rápido mesmo. Então nós temos aqui, William, uma bateria de 6 fêmeas,
teremos as baterias nas fêmeas, quem comprar uma vai poder fechar a bateria inteira. Agora, sempre com muita qualidade, sempre com animais que trazem a filosofia da seleção do Nelore Jandaia, que é a filosofia do gado selecionado a campo. Aqui, por exemplo, nós temos USP com Tigre da Jandaia, Armador com Naviraí Hanover, USP com Bacana, USP com Cachimbo, Mandarim com General e Neru da Matinha com Coronel. 100% DK1 as fêmeas que compõem o lote aqui, William. João, 100% DK1 com mais de 18 pontos de índice, né? Então, DK1 forte, né? Vale reforçar. Reses de muita raça, de morfologia muito produtiva e de uma avaliação genética também bastante interessante. Olha a consistência de genealogia que a gente vai estar apresentando no leilão de domingo, João. Sempre com pais, avós maternos e com um ventre muito forte. Por isso que a gente diz que é um atalho para quem quer produzir touros melhoradores a pasto. Muito bem, estejam conosco então domingo às 14 horas, você que busca a oferta de fêmeas. Quem busca os touros é amanhã, a partir das 11 horas da manhã, ambos eventos com transmissão pela plataforma da Central Leilões e aqui pelo canal Tuboi, a grande emissora do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Um abraço apertado ao nosso grande patriarca, seu William Cury, tá ligado com a gente lá direto da Fazenda Jandaia. Beijo, seu William, prazer imenso estarmos nós aqui, eu, o Guilhermão tá aqui, todo o time central, Lourenço Campo, comandando esse final de semana as vendas do Nelore Jandaia. Eu que tenho um carinho muito especial pelo Nelore Jandaia, foi o primeiro grande leilão que me convidou para comandar as vendas de genética pura, de gado de melhoramento, então tenho realmente um carinho muito especial e fora que é um trabalho que a gente acredita demais, por isso teremos um empenho máximo esse final de semana aqui com o Nelore Jandaia. William, chegou a hora, hein? Amanhã, 11 horas da manhã, a gente vai abrir a transmissão para todo o Brasil e o mundo com a oferta do Nelore Jandaia. É isso aí, em meu nome, na verdade em nome do meu pai, meu e dos meus irmãos, convidamos a vocês para estarem conosco amanhã, a partir das 11 horas, por uma oferta de 150 reprodutores e depois, no domingo, a partir das 14 horas, por uma oferta de 210 matrizes. Queria agradecer também ao Ademar, né, a toda o Simeão, aí, ao Zé Paulo, a toda a equipe do Nelore Jandaia, porque sem equipe a gente não faz nada. Obrigado também à Nativa, que é a grande parceira nossa, a Bellman, a Fertiliza. E é isso aí, João. Vamos que vamos. E amanhã, dia de realizarmos grandes investimentos no reprodutor que vai gerar, vai produzir o bezerro que dá lucro e a matriz de reposição funcional e lucrativa. Aliás, agradecer a todos os parceiros, então, para não esquecer de ninguém, Bellman Troll Nutrition, a Fertiliza, avaliações do PMGZ, da NCP e Boi com Bula da Brasil com Z, aceleradoras conosco, a Agro 10X e a E-Rural, consultoria aqui da Brasil com Z, transmissão Canal do Boi e a plataforma CTV, Agência Nativa Propaganda conosco também. Estejam todos aqui conosco. Jorge Zaidan, amanhã, você à tarde, eu vou privá-lo amanhã do almoço em família, você não estará, você estará ligado aqui com a gente, acompanhando e tomando nota, viu, Zaidan? Quero esse final de semana você ligado firme aqui com a gente, você que é um particular amigo, inclusive, da família Cury, por isso eu conto com a sua audiência amanhã também, viu, Zaidan? Um abraço a toda a equipe do Canal do Boi aí em Campo Grande. Pois é, obrigado, João. Você falou que vai ter todo o empenho. Aliás, você começou muito bem, né? Começou muito bem na sua brilhante carreira de leiloeiro, né, com esse leilão da Nelore Jandaia. Você disse que vai ter todo o empenho e eu vou ter todas as minhas intenções para que esses dois eventos, de touros amanhã, de matrizes no domingo, esses dois eventos sejam mais uma vez coroados de muito sucesso aqui na nossa programação. Valeu, João, valeu, um abraço para todo mundo, família Cury, técnicos, todos os envolvidos nesse grande final de semana do Nelore Jandaia. Agora, 7 horas e
2 minutos, horário de Brasília, as informações do tempo com a Julian Marques. Olá, Julian. Olá, Zaidan, e olá a todos. E começamos destacando os tremores no estado de São Paulo, além de um ciclone que provocou estragos no sul do país. Os temporais na região sulista começaram na madrugada desta sexta-feira. No estado gaúcho, 16 cidades registraram alagamentos. E até o momento já foi confirmada uma morte e pelo menos 2 pessoas estão desaparecidas. Em Santa Catarina, a condição deixou desabrigados e isolou comunidades. Os estragos se devem à junção entre a chuva forte acima da média e rajadas de vento com maior intensidade, aumentando assim o nível dos rios. E olha só, tremores assustaram os moradores do litoral sul de São Paulo. A gente vê a imagem de quando o episódio aconteceu. Apesar de muitos falarem que seria um terremoto, na verdade é um abalo sísmico, segundo o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo, USP. O tremor de 4.0 na escala Richter foi sentido em cidades como Iguape, Itariri e Peruíbe. Temos que lembrar que esses pequenos tremores de terra podem acontecer em qualquer lugar e é normal. Para este sábado, a boa notícia é que as instabilidades já perdem força e o tempo firme até se espalha por boa parte da região sul, sudeste e centro-oeste ao longo do dia. Mas o ciclone ainda pode deixar o céu nublado no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e provoca ventos de até 70 km por hora. Inclusive, o mar também segue agitado com ondas de quase 4 metros de altura, segundo a Marinha do Brasil. No sudeste, a frente fria mantém a condição de céu nublado e chuva a qualquer momento no Rio de Janeiro e no leste de Minas Gerais. Zaidan, é isso. Um ótimo final de semana a todos e até segunda. Obrigado, Julian. Bom final de semana. Até a semana que vem. Uma tragédia. Vamos mostrar um pouco de imagens. Essa palavra, tragédia, foi definida pelo presidente da Agência Estadual em Mato Grosso do Sul de Defesa Animal e Vegetal e Agro, o Daniel Ingold, ao se expressar e dar a notícia da morte de mais de 1.000, mais precisamente 1.071 animais, entre bezerros, bois e vacas, nas últimas 24 horas em fazendas do Pantanal e do sul de Mato Grosso do Sul. A causa, hipotermia, frio intenso, frio que chegou na região de Bonito, chegou também no sul do estado, Dourados, Naviraí, na capital Campo Grande. A madrugada mais fria do ano foi a de ontem para hoje, com sensação térmica de até 0 grau em Ponta Porã, na divisa com o Paraguai, 1.071 cabeças perdidas em função do frio, a hipotermia. E uma massa de ar que provocou o fenômeno conhecido por inversão térmica. Essa é a explicação da Iagro. Temperatura máxima em alguns lugares foi de 9 graus e a mínima de até 6 graus, como disse, na divisa com o Paraguai, sensação térmica de 0 grau. Apenas em uma fazenda de Rio Verde, mais de 360 mortes e outros 200 em uma fazenda no Pantanal da Inhacolândia. Também mortes de bezerros em uma fazenda de Corumbá, município localizado no Pantanal, que faz divisa com a Bolívia. 7h06, agora as informações do mercado financeiro. O dólar comercial fechou a semana cotado a R$ 4,82, com alta de 0,36%. E o índice Bovespa, índice de referência de negócios com ações na B3, fechou hoje com queda de 0,39% aos 118.758 pontos. Agora, a cotação do boi gordo, apurada pela Scott Consultoria, que depois de pressão de baixa e nos últimos dias de estabilidade, trouxe hoje muitas altas no preço da arroba,
pelo país. Vamos começar com a região sudeste. Você tem números à vista, já com desconto dos impostos, e não estão incluídos os pagamentos por lotes especiais nem as bonificações. Alta de R$ 5,00 no Triângulo Mineiro e queda no Espírito Santo de R$ 5,00 por arroba. Nas demais regiões da região sudeste, monitoradas pela Scott Consultoria, cenário de estabilidade, os mesmos valores de ontem. No sul do país, vamos dar uma olhada, noroeste do Paraná, que teve alta hoje de R$ 3,00 por arroba. Foi a única alteração no sul do país. Em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, os preços se mantiveram nesta sexta-feira. Em Goiás, uma alta de R$ 5,00 por arroba na capital, Goiânia. O sul do estado manteve o preço de ontem. Em Mato Grosso do Sul, a capital e o sul do estado também mantiveram os preços. E em Três Lagoas, região leste, Bolsão de Mato Grosso do Sul, alta de R$ 5,00 por arroba. Em Mato Grosso, na capital, alta de R$ 3,00 por arroba Cuiabá. Nas demais regiões, o preço se manteve estável. Na região nordeste, nenhuma alteração, cenário de estabilidade hoje. Em Alagoas, Bahia e também no Maranhão. E na região norte do estado, apenas uma alteração do estado, região norte do país. Apenas uma alteração foi no Acre, com alta de R$ 1,50. As praças do Pará, Rondônia e do Tocantins mantiveram os preços de ontem. Também sinalização de firmeza e até de alta no indicador de boi da Tagro. Vamos dar uma olhada, 7h08. O indicador, que é o antigo balizador GPB da Tagro, é formado das informações passadas por quem faz negócios, pecuaristas com a indústria. Mais um dia seguido de alta no indicador em São Paulo, alta de 0,08%. O indicador fechou hoje em R$ 241,47. E a média da bonificação paga pela indústria aos pecuaristas de São Paulo, R$ 22,58. Esse é o ágio na média. O Boi China, que é um dos programas de bonificação, tem negócios entre R$ 15 e R$ 30 em São Paulo. Na média Brasil, nós também tivemos hoje um aumento, uma valorização de 0,82%, e o indicador fechou na média em R$ 212,89. Destaque para altas em São Paulo, na Bahia, Goiás, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Tocantins. Baixas apenas em Mato Grosso do Sul, baixa muito leve, 0,02%, e em Minas Gerais, quase 1,5% de desvalorização. Escalas de abate de boi gordo reportadas no indicador. Hoje um alongamento, elevando a escala na média das praças acompanhadas a 7,8 dias corridos. O indicador da vaca da Tagro também teve alta hoje em São Paulo, 0,70% de alta, que fez o indicador fechar em R$ 209,70 a arroba, sem ainda bonificação em nenhuma das praças, como nós estamos vendo. Destaque para Mato Grosso do Sul, Minas, Rondônia e Tocantins, que tiveram altas no indicador da arroba da vaca. Novilha em São Paulo também teve alta hoje. Veja os números do indicador da Tagro. A alta foi de 1,13%, R$ 239,13 a arroba. E a bonificação em São Paulo, R$ 27,13 por arroba, e o que significa que a indústria nas praças segue buscando novilhas prontas para abate destinadas ao mercado internacional. 7h11, temos também o indicador Exalc, que é formado em São Paulo, indicador de boi gordo Exalc. Nesta sexta-feira, ele fechou com alta de mais de 3,4% a R$ 244,20 a arroba. Essa alta do dia
faz no mês uma alta acumulada de 0,39%. Contrato futuro de boi gordo negociado hoje na Bolsa Paulista, contrato para junho, contrato vigente, 1% de alta, e o contrato para outubro, a projeção da arroba em R$ 260,55, com alta hoje nesse contrato de 1,84%. Em Mato Grosso do Sul, o indicador Exalc do bezerro Nelore até 12 meses de idade, R$ 2.207, quase R$ 2.208 a unidade desse bezerro, queda no mês 0,76% de queda acumulada. O indicador de milho em Campinas, indicador Exalc, fechou a sexta-feira quase que na estabilidade, com a saca de 60 quilos em R$ 54,36. E o indicador de milho da BBM, Bolsa Brasileira de Mercadorias, fechou hoje em Rio Verde, Goiás, a R$ 44,70 a saca, mas nos últimos 30 dias ainda uma queda acumulada de mais de 12%. Mas Pecuária termina aqui, o programa volta na segunda-feira, às 10:05 no horário de Brasília. Eu volto já em Na Batida do Martelo. Enquanto isso, você fica com o programa Terra Pecuária. Até já!